Olá, meus amados. Hoje estarei compartilhando o quarto capítulo desta série, Lealdade. Então vamos à mensagem de hoje. Os motivos da importância da lealdade, parte 1. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Tito, capítulo 2, versículo 10. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. As Escrituras Sagradas estão repletas de relatos tanto de pessoas leais quanto de pessoas traiçoeiras. Precisamos aprender esses relatos bíblicos porque ao longo dos anos de ministério me tornaram muito consciente de que sempre haverá pessoas leais e desleais dentro da igreja. E o impacto que a lealdade ou a deslealdade podem causar entre nós. Nós cristãos geralmente somos chamados de fiéis. Entretanto, a lealdade vai além da fidelidade, porque trata-se de uma qualidade que não é uma mera obrigação, sim de uma forte relação que está associada aos valores de cada indivíduo. Enquanto a fidelidade é muitas vezes uma cobrança da sociedade, principalmente no que se refere aos relacionamentos. Já a lealdade procede dentro de cada um, pois está relacionada aos valores que se possuem. A lealdade pode se aplicar a todas as áreas de nossa vida, seja conjugais, amigos, familiares, chefes, colegas de trabalhos e etc, e etc. Assim, nem todo indivíduo que é fiel é essencialmente leal, pois pode ser que ele esteja apenas cumprindo com aquilo que considera ser a sua obrigação, mas não segue realmente o que o seu homem interior fala. Já uma pessoa leal é aquela que, além da sua fidelidade, procura agir com verdade e sinceridade, sendo coerente com o que acredita ser o certo. Por isso, antes de expressar lealdade em relação aos outros, ela é leal em primeiro lugar a Deus e a si mesma. Uma pessoa leal aos seus valores vive de forma mais coerente, demonstrando através de boas atitudes tudo aquilo que ele carrega dentro de si e cobra daqueles com os quais convive. A partir de então, vamos compartilhar alguns motivos pelos quais a lealdade é muito importante em nossa vida. Primeiro, lealdade é a principal qualificação de todo aquele que vai assumir responsabilidades. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito, capítulo 2, versículo 10. Pessoas leais são submissas, agradam seus líderes, procuram não contradizê-los, não sugam, enganam ou roubam. Suas atitudes demonstram toda a boa lealdade, que os tornam ornamentos dos princípios de Deus. Muitos pensam que quanto mais dons uma pessoa possuir, tanto mais qualificado está para assumir uma liderança. Todavia, as mais bem qualificadas para assumirem maiores responsabilidades são as pessoas leais. Portanto, não pense que um irmão amável poderia ser um bom pastor, ou alguém com boa eloquência poderia ser o melhor pregador. Segundo, a lealdade evita os falatórios profanos. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade e perverteram a fé de alguns. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 a 18. Geralmente, pessoas desleais são hipócritas, traiçoeiras, têm duas caras, insatisfeitas, incoerentes, faladores profanos, cujas palavras são macia como manteiga, mas que corrói como câncer, para desviar pessoas da verdade e perverter a sua fé. A Bíblia relata que Judas Iscariotes, na sua deslealdade, não evitou os falatórios profanos e, portanto, traiu Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: "Que me queres dar, e eu vou-lo entregarei?" E eles lhe pesaram
30 moedas de prata. Mateus capítulo 26, versículos 14 a 15. A exemplo de Judas Iscariotes, pessoas desleais se infiltram nas igrejas para disseminarem seus falatórios profanos. Entretanto, os crentes leais precisam estar atentos para evitá-los, pois se tiverem liberdade para avançar em seus planos nefastos, certamente arrasarão tudo e destruirão a alegria e a comunhão dos irmãos, das células, dos campos e até mesmo da igreja. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Lucas, capítulo 22, versículo 3 a 4. O diabo é um especialista em usar pessoas desleais para destruir lideranças, igrejas, ministérios e etc. Ele usa seus emissários para disseminarem discórdias, traições e contendas, seja por fora das igrejas ou por dentro delas. Neste relato, Satanás usou Judas Iscariotes para trair Jesus. Todavia, a atitude desleal de Judas Iscariotes o lançou fora da presença do Senhor e do seu reino eterno. Lança fora ao escarnecedor e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Provérbios 22, versículo 10. Uma pessoa desleal semeia contendas, fofocas, ódios, murmurações e etc. Estas más atitudes são semelhantes à fumaça que enche toda a casa, provocando em seus residentes perturbações. A única maneira de se livrar da fumaça é se livrar do fogo estranho. Abraão estava em conflito com Ló por causa das contendas que havia entre seus pastores. Então ele tomou uma decisão e disse: não está toda esta terra diante de ti? Rogo-te que te aparte de mim. Gênesis, capítulo 13, versículo 9. Se porventura mantermos uma pessoa desleal, seja na liderança ou na igreja, haverá sempre uma fumaça de fofocas, rancores, murmurações, contendas e etc, e etc. Se queremos uma igreja saudável, unida, que avança e cresce, temos de ser sinceros com as pessoas desleais e exortá-las com firmeza em amor. Se não o restaurarmos, não podemos ficar fingindo, porque sabemos que seus corações não estão conosco. Os desleais fingem que nos amam e nos apoiam, mas suas atitudes demonstram o contrário, pois desprezam-nos em seus corações. Portanto, se queremos avançar e ver o ministério crescer, é necessário livrar-nos dos fingidos, porque quem não é conosco é contra nós. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus capítulo 12, versículo 30. Na verdade, o desleal é contra Jesus, porque não crê no sacrifício na cruz. Ele também é contra a visão e as atividades de sua igreja. Ele é contra a evangelização, a oração, os cultos, as reuniões das células. Ele é contra as primícias, os dízimos do Senhor, a construção do prédio da igreja. Assim sendo, essas e outras deslealdades são demonstradas por meio de suas más atitudes. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Graças te damos, ó Pai, pela Tua palavra. Ó Espírito Santo, seja sobre nós a Tua graça e livra-nos de um coração desleal. Manifesta o Teu poder na Tua igreja, fortalece o Teu povo, liberta os cativos, os oprimidos, levanta e restaura os abatidos. Perdoa, cura toda sorte de doenças e enfermidades. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.